Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. No vídeo anterior nós resolvemos algumas equações de segundo grau, aplicando a fórmula de Bhaskara. Nós também supusemos a solução dessas equações antes de aplicar a fórmula de Bhaskara, apenas olhando para os coeficientes e para o discriminante. E nesse vídeo nós vamos abordar algumas equações do segundo grau que podem ser resolvidas sem usar necessariamente a fórmula de Bhaskara. Claro que pode ser usada a fórmula de Bhaskara, mas existem alguns caminhos mais rápidos para se resolver essas equações. Tá tudo certo? Então vamos olhar. A forma geral de uma equação do segundo grau é ax² mais bx mais c é igual a zero, certo? Uma equação polinomial do segundo grau, onde a única condição necessária para se manter a equação do segundo grau em relação aos coeficientes é que A seja diferente de zero, porque nós já vimos desde o primeiro vídeo que caso A seja igual a zero, o que vai acontecer é que eu vou recair em uma equação do primeiro grau. Então, não existe essa possibilidade, mas não existe essa restrição em relação a B e C. Ou seja, um deles pode ser nulo ou podem ser ambos simultaneamente nulos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver cada um desses casos. O primeiro deles é aquele em que vamos primeiro tomar C igual a zero, certo? C igual a zero implica que a minha equação vai ser simplesmente ax² mais bx mais... Não dá mais nada, né? Acabei de dizer que C é igual a zero. Ax² mais bx é igual a zero. Uma coisa que já fica evidente nesse caso é que eu tenho duas raízes reais distintas. Como que eu posso garantir isso? Lembra lá, o delta é igual a b² menos 4ac. Nesse caso, como c é igual a zero, esse termo aqui some. Então sobra apenas b², independente do sinal de b, seja ele positivo ou negativo, o quadrado dele vai ser um número estritamente positivo. Então, se delta for maior do que zero, então necessariamente eu tenho duas raízes reais distintas. E aí que começa o grande erro. Porque muitas pessoas trabalhando na álgebra acabam cometendo um erro bem simples que eu vou mostrar para vocês. E esse erro é fundamental e eu vou mostrar para você como a gente pode corrigir esse tipo de erro para não cair nesse engano, certo? Então eu tenho aqui uma equação do segundo grau e eu posso fazer da seguinte maneira. A primeira coisa que eu posso pensar é passar bx para o outro lado trocando sinal, como as pessoas dizem. Então vamos dizer que agora eu tenho ax² é igual a menos bx, certo? Até aqui não tem nada de errado, beleza? O que muita gente acaba fazendo é simplificar, porque eu tenho x² de um lado, tenho x do outro, e eu cancelo um x nesse membro com um x² do lado de cá, e sobra simplesmente ax é igual a menos b, e x é igual a menos b sobre a, que de fato é uma raiz, certo? Vamos substituir lá para ver? Se eu colocar aqui menos b sobre a, vai ficar menos b sobre a ao quadrado é igual a b ao quadrado sobre a ao quadrado. Eu tenho a aqui no numerador, então vai ficar b ao quadrado sobre a, mais b vezes menos b sobre a, vai dar menos b ao quadrado sobre a, que obviamente vai dar zero. Então é raiz, porém essa raiz não é única. E é muito simples, porque você olhando para a equação, você já sabe qual é a raiz que está faltando. Certo? Mas vamos lá, onde que está o erro aqui? Primeiro, vamos falar desse passo para isso. O que acontece? Na verdade, o que eu fiz foi subtrair, vamos tirar só esse traço aqui para não confundir. O que acontece é que eu estou trabalhando com igualdades entre dois termos, e entre dois membros de uma equação, né? Existe uma igualdade, e uma das propriedades das igualdades é que se eu somar algum número nos dois membros da igualdade, a igualdade se mantém. Se eu subtrair, a mesma coisa. Se eu dividir os dois membros de uma igualdade por um mesmo valor, a mesma coisa, não altera nada. E por esse processo, resolver equações, basicamente, é você encontrando equações equivalentes através dessas operações, até que você encontre a equação mais simples, que geralmente é na forma da variável é igual a um certo número, certo? Então, é isso que é resolver equações nesse contexto, né? Mas beleza, aqui nesse caso, eu subtraí bx nos dois membros da equação. Ou só somei o oposto de bx nos dois membros da equação. Obviamente ele some de um lado e fica de outro, certo? Agora, onde está o erro? Eu não posso simplificar o x aqui
Se fosse um número ou uma constante que eu conhecesse, não tinha problema. Se eu tivesse certeza de uma coisa, que essa constante ou número não fosse zero. Porque quando eu simplifiquei o x aqui e deixei ax igual a menos b, eu impus uma condição de que x é diferente de zero. Porque o que eu fiz aqui, na verdade, foi dividir os dois membros da equação por x. Eu só posso dividir por x se x for diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, eu perdi uma raiz pelo fato de dar esse passo aqui, certo? Mas, olhando para a equação, eu já vejo de cara que zero é uma solução, porque os dois termos dessa equação de segundo grau aqui dependem de x. O termo independente sumiu. Então, se x for igual a zero, ax ao quadrado vai ser zero, bx igual a zero, então eu tenho identidade e a raiz. Tá, como eu faço para achar essa raiz? Vamos pensar numa outra maneira que a gente aprendeu também. Eu posso pegar o x aqui e colocar ele em evidência, porque os dois termos dessa equação, eles estão multiplicados por uma potência de x, seja ele linear, seja x ao quadrado. Então, vamos colocar aqui o mínimo múltiplo comum entre os dois termos é x, certo? Então, ax ao quadrado dividido por x vai sobrar simplesmente ax. Bx dividido por x vai sobrar b, certo? Isso é igual a zero. Agora, a gente pode analisar claramente o quê? Que só existem duas maneiras desta equação fatorada nessa forma ser igual a zero. Uma delas é se x for igual a zero, e você vai concordar comigo. Se x for igual a zero, então 0 vezes ax mais b vai ser 0 vezes b, que é igual a zero. Então, a primeira raiz é x igual a zero, encontramos, certo? A segunda é se ax mais b for igual a zero, certo? Então, vamos lá. Segunda raiz, ax, duas linhas, ax, não vamos colocar ax por enquanto. Ax mais b é igual a zero, que me diz que x, duas linhas, vai ser igual a menos b sobre a. Então, se aqui eu tiver menos b sobre a, vai sobrar menos b mais b é igual a zero, multiplicado por menos b sobre a vai dar zero. Então, eu encontrei as duas raízes. Uma delas é x igual a zero e x duas linhas é menos b sobre a. Então, toda vez que eu tiver uma equação do segundo grau dessa fórmula, ax ao quadrado mais bx, onde c igual a zero, uma das raízes vai ser necessariamente zero. A outra vai ser igual a menos b sobre a, em todos os casos em que c for igual a zero, certo? Agora, a segunda questão é, caso b seja igual a zero e c seja diferente de zero. Vamos analisar esse caso, então. Então, vamos lá. A equação vai ser do tipo b igual a zero e c diferente de zero. Eu vou ter do tipo ax ao quadrado mais c é igual a zero, certo? Essa é bem simples de resolver, mas antes vamos dar uma olhada no delta para ver o que ele já nos informa, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nesse caso, b não existe. O b é igual a zero. Aliás, o termo dependente de b é igual a zero. Então, ax ao quadrado mais c é igual a zero. E preste bem atenção numa sutileza. O delta vai ser igual a menos 4 vezes a vezes c. Nossa, delta é negativo? Não necessariamente, certo? Então a gente pode olhar muita coisa. O que já pode ficar evidente aqui? Eu preciso olhar o sinal de a e c. A única razão, quer dizer, a única maneira de eu ter uma solução real para esse tipo de equação é se a e c tiverem sinais contrários, certo? Uma solução real. No caso, seriam duas soluções reais distintas, porque aí delta seria delta maior do que zero. Nesse caso, se A e C tiverem sinais contrários, eu tenho um sinal negativo aqui, meu termo no final vai ser positivo. Então, delta vai ser maior do que zero. Caso isso aconteça, caso A e C tenham sinais contrários, a resolução se segue da seguinte maneira. Eu vou somar o oposto de C nos dois membros da equação, ou seja, subtrair C, né, na linguagem comum, ax ao quadrado é igual a menos C, portanto, x ao quadrado é igual a menos C sobre A, ou seja, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos C sobre A.
E aí entra aquele preço que a gente paga. A gente precisa olhar o sinal de A e C. Se eles tiverem o mesmo sinal, então eu vou ter aqui, obviamente, um número negativo. Não existe raiz real de número negativo. Então não tem raízes reais para o problema. Delta vai ser negativo. Mas o caso que nos é de interesse, que impõe que delta seja positivo, é se A e C têm os sinais contrários. Ou seja, se um deles for positivo, o outro deve ser necessariamente negativo e vice-versa. Então, a gente pode de cara olhar para a equação desse tipo onde B é igual a zero e já analisar e perceber se de fato A e C têm sinais contrários. Caso eles tenham o mesmo sinal, ou ambos negativos ou ambos positivos, então eu já posso descartar soluções reais. Se a proposta é encontrar uma solução real, então eu já posso dizer que não existe, certo? Então, caso eles tenham sinais contrários, eu posso proceder dessa maneira. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos C sobre A, ou seja, duas raízes reais distintas, certo? Simétricas, obviamente, em relação à origem, mas distintas, certo? Então vamos agora para o terceiro caso, que é o caso onde B e C são simultaneamente nulos, certo? Vamos lá. B é igual a zero e C é igual a zero. Simplesmente a nossa equação vai ser ax ao quadrado é igual a zero, certo? Então, obviamente, pelo delta, o que eu vou ter de cara aqui, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, como C é igual a zero e b é igual a zero, então, obviamente, delta vai ser igual a zero. E a gente já viu que quando delta é igual a zero, a gente tem duas raízes reais idênticas, que nesse caso vão ser o próprio zero, certo? Como eu sei disso? Porque resolvendo essa equação, o único valor que resolve ela é zero. A vezes qualquer coisa diferente de zero não vai ser zero. Então x é necessariamente igual a zero. A gente poderia dizer, dividindo os dois membros por A, eu vou ter que x ao quadrado igual a zero, então x é igual a zero necessariamente, não tem outra opção. Então nós vimos nesse vídeo que nós podemos resolver equações do segundo grau, onde B ou C são nulos, ou ambos são nulos, sem necessariamente precisar aplicar Bhaskara e sem necessariamente precisar calcular o delta também. Apenas a gente estava usando o delta aqui para poder prever o resultado, mas você pode resolver apenas de maneira comum, sem a necessidade de aplicar Bhaskara, certo? Então tome os devidos cuidados que eu passei nesse vídeo, e no próximo vídeo a gente vai ver alguns tópicos além em relação a equações de segundo grau, e eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários, beleza? Até a próxima!